Aí, ó. Lê o 36 aí. Então os judeus disseram, vede como o amava. Então, mas não está ligado ao 35 isso? Tá, por causa do... É os judeus, né? Já passou pro lado dos judeus, né? Não, porque Então, Jesus chorou e eles olharam e viram, olha, vede como amavam. Então, e outros já disseram, ele abriu os olhos do cego e tudo, né? Então tá ligado mesmo. Eu acho que poderia ser 35, 36, 37 a terceira, mas conferem aí. O 35 eu achei que tá ligado na segunda, ligado com o 34, porque foi quando ele estava indo, né? Quando falou, vem e vê. Então Jesus, quando estava ali se retirando do local lá para ir para o sepulcro, né? Que ele chorou. Uma outra sugestão seria essa, do 28 ao 31, do 33 ao 36 e o 37 sozinho. O 37 sozinho funciona também. O 37 sozinho funciona. E eu gosto assim. Embora no primeiro momento eu não tinha feito dessa forma, no primeiro momento eu coloquei 28 a 31, 32 e 33, e o 34 ao 38, mas a gente pode trabalhar o texto e ver o que fica melhor. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar nesse texto, se a gente for pregar a partir do 28, é a questão da sua introdução. Né? Você pode trazer alguma ilustração aí que você tenha sobre ressurreição, né? Mas você precisa trazer uma introdução que tenha a ver com os versículos anteriores, né? A ideia de Jesus não estar naquele local lá, né? Porque lembre-se, Jesus ele prega e o povo se levanta querendo apedrejar Jesus, ele sai correndo, né? Ele some daquele lugar e ele vai parar nessa... Onde que ele está aqui? Ele está tipo 3 quilômetros de Betânia, né? Betânia é onde o Lázaro mora. Ele sai daquele local ali. O verso 39, no capítulo 10, diz: por isso procurava novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Então, Jesus saiu meio corrido dali. Ele sai, e aí quando ele está nesse outro local, chega a informação que Lázaro está doente. Então, Marta e Maria envia, então, João Marcos, né, para falar com Jesus, e Jesus se demora ali mais 2 dias. Né? E ele vem, tem esse diálogo com Marta, e o importante a gente falar que o diálogo com Marta não foi um diálogo igual o diálogo com Maria. Marta questionou aqui, né? Marta, ela teve um encontro com Jesus, ela se sobressalta, né? Porque ela vai questionar, mas eu sei que vai ressuscitar no último dia, tal. Então existe um movimento de Marta aqui. Ela vem, questiona, mas Jesus vai e meio que corrige Marta, né? Então, e Jesus ele se revela a Marta, né? Porque uma frase importante está no verso 25, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? E aí Marta, no final desse encontro com Jesus, ela entende. Respondeu Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Então declarou Cristo, né? Tem a ver com o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Então, há um movimento aqui de questionamento a princípio, né? Mas Jesus ele contorna, corrige, justamente para que ela possa ter uma visão correta, né, de quem é Jesus. Mas perceba, né, está em meio à dor aqui, seu irmão acabou de morrer. Então, tanto Marta e Maria, né, questionando ou não, tem uma legitimidade nisso aqui, né? Elas estão sofrendo aqui. As duas têm, né, tá realmente sofrendo aqui a dor do luto, né? E me parece que o primeiro ponto precisa ressaltar essa questão dessa desesperança, sabe? Essa ideia que o tempo acabou. Porque perceba o seguinte, Marta vai chegar para Jesus e vai falar assim, deixa eu ver se eu acho aqui. No verso 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria vai falar também a mesma coisa. Vai falar no verso 32, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, o primeiro ponto aqui, dos versos 28 ao 31, o movimento aqui é essa ideia de que o tempo acabou, sabe? É o choro de desespero aqui. Então, perceba, a angústia no coração de alguém quando esse alguém percebe que o tempo acabou, que não há mais tempo, né? Nada podia trazer o irmão dela de volta. Ela estava esperando Jesus, mandou João Marcos e Jesus, e ele estava vivo ainda, o Lázaro, né? Ele estava só doente, então vai. E esse retorno de Jesus, quando não foi no tempo certo, olha, tempo certo, afinal, como é que a gente trata o tempo, né? Com o dono do tempo? Estão entendendo? Porque o tempo acaba para nós que somos mortais, né? Imagine Deus vendo toda essa situação de fora e Marta falando, o tempo acabou, não vai dar, e Deus está lá de fora porque ele é atemporal. E Jesus é atemporal, né? Então, tem uma ideia aqui da questão do tempo se acabando, tempo que se acaba, angústia, desespero, tá vendo? Tá tudo envolvido aqui. São palavras que numa pregação você precisa ressaltar. É o momento. Talvez, né, tem pessoas lá na igreja passando por esse momento. Não, pode ser que não seja um momento de luto, mas um momento de que seu sonho acabou, um momento de que a restauração da sua família não vai dar, não tem mais tempo para isso. Desesperança. Falta de esperança, exatamente. Desesperança. Há um choro, né? Há uma angústia por causa da desesperança, né? Do desespero. Então, o grande vilão aqui foi o tempo. Sim ou não? Porque ainda há tempo de Jesus chegar, mas Jesus não chegou. Jesus não chegou a tempo. Então, dia depois aí foi, né? Então, foi bom você já matar isso. E por que a questão do tempo, né? Então, lembre-se, quando Marta e Maria pediu para João Marcos ir até Jesus, é um dia de caminhada. Um dia de caminhada. A Bíblia vai dizer... onde que está aqui? Opa, não, é aqui mesmo. A Bíblia vai dizer que eles demoraram 2 dias, não é isso? Verso 6. Mas ao saber que adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso eu disse, vamos outra vez para a Judéia. Então, a partir do momento da volta, é mais um dia.
Então, são 4 dias. Então, quando Jesus chegou lá em Betânia, são 4 dias, né, depois que Marta e Maria enviou João para falar com Jesus. João Marcos para falar com Jesus. Então, tem 4 dias aqui, né? E aí você sabe da lenda, né? Para quem não sabe, havia uma lenda, né? Que depois vocês buscam na internet. A alma. A alma, né? A alma ficava ao redor do corpo do morto, né? Por 3 dias. Então, esse é o tempo máximo que poderia haver uma ressurreição, né? Os judeus acreditavam nisso. A partir do 4º dia, não, porque já passou o tempo que a alma ficava ali rodando, né? Já não tem mais esperança, né? Exato. Então, perceba, na cabeça de Marta e Maria, manda João Marcos, o Lázaro está doente ainda, 1 dia de caminhada. Jesus não chegou no 2º dia e não chegou no 3º dia, já era. Chegou no 4º dia. Então, é legítimo Marta e Maria chegar para ele e falar assim: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Era legítimo porque elas estavam baseadas na lenda, né? Lenda judaica, né? Elas conheciam a lenda judaica, né? Então, tem essa ideia do tempo aqui. Então, nesse primeiro momento, né, enfatizar essa ideia do tempo mesmo, dessa angústia, né? E o tempo acabou e não há mais tempo, né? É como se a adversidade ou esse luto jogasse toda a esperança dessas mulheres no chão, né? Certo? Sim ou não? Não, E o sim. importante É é verdade. que... Hã? Sim, já estou notando os pontos aqui. Ó, Muito bom essa ideia, esse pensamento aí, porque acaba dando uma luz aqui, realmente. Ela nesse primeiro momento aqui, Flávio, você tem ainda a ideia de que ela, olha só, ela ouvindo isso, né, que Marta chama ela, fala que o mestre está aí, te chama. Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então, você tem algo imediato, né, uma força. De onde que ela tirou essa força, né, para ainda correr e encontrar com Jesus, né? Então, embora é um momento de luto e esperança, eu não acredito aqui que a Maria acreditava que Jesus poderia ressuscitar, porque quando ela chega e fala sobre Lázaro, ela vai falar: se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Mas há uma cumplicidade entre os dois. O relacionamento de Jesus com Maria é diferente do relacionamento de Jesus com Marta. Não é? A gente não tem um versículo bíblico que fala que Jesus chega a casa e Marta é quem vai arrumar a casa, Maria está aos pés de Jesus, não tem isso? Ouvindo Jesus e Marta reclama: ô Jesus, manda Maria aí vir me ajudar aqui, né? Então parece que tem uma conexão diferente, não do lado de Jesus, obviamente, não porque Jesus está fazendo acepção de pessoas, vocês estão me entendendo. Mas tem uma conexão diferente com Maria. Hã? Marta escolheu a melhor parte, é o que Jesus disse para ela. E até Maria. aposta. Ele e mata até Marta. Eu falo. Pode falar, depois eu falo. Ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Maria, né, procurou a melhor parte. É essa conexão aí. E após também a ressurreição de Lázaro, que teve o jantar também lá, né? Você vê que Maria estava servindo, ou melhor, Marta estava servindo e Maria estava derramando o bom perfume ali nos pés do Júnior, Senhor. eu acho que a gente vai ter que puxar esse texto para essa pregação aqui. Eu acho que a gente vai ter que pincelar esse texto
de João 12, né? Para a gente fazer uma questãozinha aqui. Mas não aqui nesse primeiro ponto. Agora imagine aqui, ó. Marta, então, conta a Maria que a notícia que Jesus estava lá. Maria ouve, sai depressa ao encontro de Jesus. Agora perceba que, embora há um choro de luto, há uma cumplicidade entre Maria e Jesus. Ela se levanta. Há uma certa esperança ou alguma força que tira ela do luto, tira ela do lugar tradicional de luto para ir ao encontro de Jesus. Existe uma força aqui. Existe um suspiro pela amizade, pela cumplicidade que eles tinham, né? Por ela entender, talvez, estou falando talvez, para a gente discutir, por ela entender melhor Jesus do que Marta. Porque pode ter isso, né? É como se ela perguntasse, será que ele pode fazer alguma coisa? Ela se joga aos pés de Jesus e fala, Jesus, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que eu estou querendo enfatizar aqui? Eu acho que o texto nos ensina para isso. Mesmo que haja uma ponta de esperança, um pouquinho mínimo de esperança, é esperança em algo, concorda? E a esperança, e a gente está tratando a questão de angústia, tempo, desespero, a esperança ela não faz com que o tempo encurte. A esperança não faz com que o tempo da provação seja menor. O que a esperança faz? A esperança alivia, não é? Por isso que eu falei que ela estava com falta de esperança, exatamente por isso, por conta do desespero, né? Do choro. Sim, eu acho que ela não tinha esperança que ia acontecer a ressurreição. Pelo fato, assim, no fato de Jesus ele ser uma pessoa íntima lá da família, né? Que ele estava sempre ali na casa deles. No velório, quando vai alguém que você tem uma afinidade, tem uma amizade forte, você abraça, você chora, mas quando é uma pessoa que você não tem um relacionamento, está ali visitando mesmo, você não tem esse momento de choro, mas quando é uma pessoa íntima que te abraça, você sente, né, ali o amor, o alívio, né? Exato. Mas vocês entenderam essa ideia que o Júnior está enfatizando aí? Imagine você no momento da pior provação ou situação difícil que você já passou. Quando a gente está no meio da provação, a gente não enxerga nada. Mas quando a gente tem uma esperança ou uma luz no fim do túnel, né? Parece no nosso íntimo assim, que as coisas estão melhorando, sabe? Mesmo que o tempo não encurte, mesmo que a aprovação ainda continua, mas você tem uma ideia de que alguma coisa está melhorando. Então, essa é a ideia, sabe? Então, você tem aqui angústias, desespero, tempo, e tem uma ponta de esperança. Maria vai, se joga aos pés de Jesus, né? E o choro, obviamente, que é um choro de luto, mas também é um choro de alívio. É um choro de luto com alívio. Afinal, quando Marta falou que o mestre está aí, te chama, ela saiu imediatamente e foi. Faz sentido? Sim. Então, a esperança não que vai fazer o tempo da aprovação durar menos, né? Mas vai trazer um certo alívio, né? Acho que vence essa angústia do tempo. Eu fico pensando assim, ó, eu acho que pode ser até uma aplicação para esse texto aqui. Você explicou o texto, está trazendo esse texto, agora você vai virar para a igreja e vai falar. Por isso que tem muita gente frustrada no mundo. Pessoas que só se preocupam com as coisas que são daqui, né? Se frustram porque querem fazer um monte de coisa e não dá tempo de fazer um monte de coisa aqui. Percebem isso?
Porque aqui o tempo acaba. Porque aqui vai chegar um momento que não há mais tempo e as pessoas se frustram por isso, né? Então, o que a gente tem que fazer é focalizar naquilo que é eterno, né? Naquilo que realmente é da eternidade. Então, um choro de desespero aqui nesse início, justamente porque o tempo acabou, né? Então, a gente pode trazer essa aplicação aqui. A gente quer ganhar o mundo aqui, de qualquer maneira. E quando isso não acontece, você pensa, mas eu não vou viver nesse evangelho, né? Que falaram que eu não ia ter dor, não ia ter nada, mas eu estou tendo dor, estou tendo adversidade. Então, será que vale a pena viver com Cristo? Então, essa é uma ideia aqui. Maria, mesmo no seu momento de maior tribulação, seu irmão morreu, ela encontrou força, encontrou um pingo de esperança para se derramar aos pés de Jesus. Certo? Comentários? A palavra esperança, ela parece ser... A palavra esperança, ela parece ser antônimo, né, de desespero, né? Eu me desespero, então não tenho esperança. Mas eu acho que aqui nesse texto há uma junção dos dois aqui. Maria, ela estava em pleno desespero, porque o tempo acabou, mas ela encontra esperança, né? Então parece que ela se joga aos pés de Jesus, ela tem uma esperança dentro do desespero. Sim ou não? Você consegue chegar a isso? É o fato dela ter Ou é muito viagem? Hã? O fato dela ter corrido depressa já alimenta Exato, isso, né? exatamente. Isso também, você vê que ela vai até Jesus, porque Jesus o chama, né? A Uhum. esperança está no atender o chamado. Parece que ela vai quando Jesus chama, Show, diferente de Marta, né? show de Marta bola. Uhum. é o contrário. Marta vai porque ficou sabendo que Jesus estava É, chegando. E ela não, Jesus pega e manda chamar, né? Ela vai trazer a ideia que Marta manda não, chamar, ou Jesus manda chamar Maria, né? uhum. Não, É, eu acho que aí, Flávio, fechou top, né? De onde surgiu essa esperança, ou essa fagulha de esperança no momento de desespero? Quando ela ouve chamar que o mestre tá chamando ela. Aí foi top. Aí foi top. onde houve chamado. Quando ela ouve seu chamado, exatamente. Então, quantas pessoas estão chorando, né? Chorando, né, por várias situações e não é, é, trazendo esse choro de desespero, mas não fixou os olhos em Jesus ainda. No momento de desespero, você olha só o seu problema, é ou não é? Naquele momento, assim, do ápice do seu desespero, você só focaliza o problema. É por isso que você está no ápice do desespero. Mas como Maria aqui, né, ouviu o chamado de Jesus, houve uma esperança. Ela meio que tirou os olhos do problema e foi correndo imediatamente aos pés de Jesus. Eu me deparei com a cena aqui, uma certa vez, uma mãe, o filho dela tinha morrido, e ela mandou me chamar para acompanhar o velório. Só que o filho era mau, o filho era ruim, já tinha matado muitas pessoas, e diante do caixão a gente viu aquela mãe desesperada. E o que eu ia dizer para uma mãe dessa, em relação ao filho? Veja que situação difícil. Eu preferi visitar depois, mostrar o evangelho como funciona, mas são situações que a gente fica um pouco desesperado, porque a gente sabe que não tem mais jeito para ele.
Mas Aham. para ela, sim. É isso aí. Por outro lado, você tem um exemplo aqui de uma mãe que queria a cura do filho de qualquer jeito, seja por Jesus ou seja pelo diabo. É. Então, assim, o desespero faz com que a gente perde até a nossa, não é a consciência não, mas a nossa, como é que eu falo? Qual que é a melhor palavra? Porque no desespero tem gente que rouba, no desespero tem gente que mata. Como é que é? O Circunstância, des... não. Hã? Circunstância cai bem, não, né? Não, não. Noção, perde a noção, né? Perde a noção. Vai ter uma palavra legal para isso, mas a gente vai chegar lá. Então, Percepção do certo ou errado, talvez. no momento de maior desespero, a gente perde as faculdades mentais, às vezes. Não é isso? Lembra de Davi? Davi, no seu maior desespero, fugindo de Saul, ele vai lá para pro rei de Moabe e ele se finge de louco lá. Né? Babando. Me fez lembrar um provérbio que diz que na opressão até o sábio endoidece. É Aí, difícil, ó. né? É difícil, é. Faz sentido, gente, esse primeiro ponto aqui? Obviamente, se você for pregar esse texto, tem que trazer essa ideia da esperança, né? Que só está em Jesus, para o texto ficar mais positivo, né? É um momento que extremamente desespero, que talvez pessoas da sua igreja estão passando, momento de luto, problema na família, um problema extremamente grande, mas precisa olhar para o chamado de Jesus. É ele que nos traz esperança, é ele que nos tira da lama, ele que é o socorro bem presente. Olha os versículos bons aí. Socorro bem presente no momento da angústia. Ok? Vamos lá para o segundo ponto. Como é que a gente fez o segundo ponto mesmo? 32 ao 36? É. O 37 vai ficar só mesmo, né? Cara, deixa eu fazer uma coisa aqui, e aí vocês avaliam, tá? Se ficou esteticamente bom ou não. Primeiro ponto, 28 a 31, acho que fechou. Eu posso dar um nome desse primeiro ponto de a esperança em meio ao desespero? Pode ser? Ou o choro de desespero, ou, sei lá, a luz no fim do túnel, não sei. Eu gostei eu gostei. Hã? Choro aí, acho que não, que o choro era bom entrar no próximo ponto, né? É exatamente isso. É por isso que eu estava querendo fazer essa mudança estética aqui da divisão, por causa desse choro. O choro eu colocaria no segundo ponto e colocaria o desabafo de Maria. Eu ia colocar assim, o choro de Maria agora no segundo Esperança ponto. em meio da dor. Hã? A esperança no meio da dor. Pode ser, no primeiro ponto, né? A esperança em meio à dor. Pode ser. 28 a 31. O segundo ponto avaliam aí se ficam esteticamente legal, né? Ficar só nos versículos 32 e 33. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito.
O 33 não pode terminar assim. Tá certo. Tem que vir pelo menos. Porque também no 35 Jesus chorou, né? Então, vamos fechar então até o 36 mesmo. Vamos até o 36. Que é esse desabafo. E se eu colocar... vamos lá, vamos caminhar. Então, perceba que Maria, ela fala menos do que Marta, concorda? Marta chega, questiona, fala. Maria não. Ela chega, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e se joga aos pés de Jesus. Já que Marta, ele falou que ele era a ressurreição, né? Ele precisou ele levar essa explicação para Marta, né? Para Maria. Exato. Para Maria já não foi necessário isso aí. Não foi necessário. Então, ela obviamente, né, legitimamente, estava triste e começa a chorar e ela se lança aos pés de Jesus, então. E o termo usado aqui, a gente pode pegar lá o verso... lançou-se, né? Deixa eu ver aqui. Qual o termo que a gente pode usar aqui? A ideia do chorando mesmo, 33. Deixa eu abrir aqui. Trinta e três. Pode falar que vocês estavam com saudade do grego, né? Eu vou usar o termo aqui, ó, klaiosen, chorando. Meu computador está demorando. Lamento. Ó, propriamente chorar em voz alta, expressando uma dor incontida e audível. Já choraram assim? Né? Eu acho que só essa parte aqui já fala muito, né? Não é apenas um choro qualquer, né? É um chorão mesmo. Esse aí é o choro de Maria, né? De Maria, E comoveu. E essa comoção de Jesus, Jesus comoveu. Vamos olhar aqui. O sentido dela é o quê? Porque ela pode ser uma ideia também nesse segundo ponto, né? Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Ao vê-la chorando e também os judeus, Jesus comoveu profundamente no espírito, verso 33 ainda. Aqui na Bíblia Sheldon diz profundamente. Pode falar. Aqui na Bíblia Sheldon ele diz essa indignação aqui, esse choro de Jesus também, ele diz que tem a ver com a indignação da maldição da morte. Ó, ele ficou profundamente comovido. Olha que legal. Eu bufo. Com a definição de desagrado. Cadê?
Ser indignado com raiva. Olha o uso aqui. Profundamente comovido, repreender, severamente divertido. Olha, cadê a parte do uso aqui? Então, a ideia aqui, ó, é a ideia daquele, né, o bufo, né? Olha aqui como é que tá aqui embaixo. Bufar como um cavalo, né? Como um cavalo bravo, literalmente. Bufar com raiva. Expressa que indignação, seja forte, seja profundo, que admoestar severamente. Essa indignação é por quê, gente? Talvez pela falta de fé. Não. A indignação aqui, alguns autores vão falar que é em relação à própria morte, né? Porque a morte ela não foi um projeto de Deus, ela só entrou no mundo por causa da queda. Tá entendendo? Aí vem a indignação de raiva, né? É, exatamente. Então há uma obviamente que faz a gente pensar essa ideia da queda, né? A tristeza de que Deus, né, vê quando alguém morre, né? Tipo assim, olha o pecado que ele fez, né? Até Deus chora por causa do pecado, né? Mas o X da questão aqui, e aí eu acho que precisa ficar bem claro aqui, Jesus não está chorando aqui por causa dessa indignação dele, não. Eu acho que a gente precisa separar aqui as questões. Jesus, ele se comove, e a palavra se comover, ela tem esse apontamento para indignação, mas o texto vai falar que Jesus chora. E por que Jesus chora? Acho que é porque ele é igual a gente, né? Será que Jesus chora porque ficou com raiva, indignado, por causa dessa questão da queda? Pensa comigo. Eu acho que tem duas coisas. Tanto ele ficou comovido e, ao mesmo tempo, indignado, né? Não, isso com certeza. Pronto. Mas esse chorar de Jesus não é fruto da indignação. Porque percebe, se fosse fruto da indignação, Jesus tinha chorado lá com Marta. Porque lá com Marta já tinha sido explícito a questão da morte de Lázaro. E por que ele foi chorar aqui com Maria? Tem alguma coisa diferente da indignação aqui. Esse é um ponto importante. Porque, sim, Jesus ele se comove, ele fica indignado, né, aqui, justamente porque não era projeto de Deus a morte, né? A morte só está aí porque o homem pecou por causa da queda do homem. Mas aqui, gente, isso aqui vocês precisam entender bastante. Isso aqui é um movimento de... O Jesus chorou é um movimento de Jesus com Maria. E de Maria com Jesus. Parece que são duas, como o Jailson falou,
São duas coisas aqui. A indignação, porque ele se comove e ele pergunta, cadê o corpo? Né? É essa a pergunta mesmo? Onde o puseste? Respondeu, Senhor, vem e vê. E aí ele chora. Ele chora porque teve alguma coisa entre Maria e Jesus. Porque se o choro fosse em relação à indignação, Jesus tinha chorado com Marta, porque ele já soube da morte de Lázaro com Marta. Mas com Maria ele vem e chora. Essa é a pegada, não vou falar que é central do texto, mas crucial desse texto. Então as pessoas vão te perguntar assim, por que Jesus chorou então? A gente pode tentar construir algumas coisas aqui. Primeiro, há um movimento diferente entre Maria, movimento diferente de Maria em relação a Marta. Maria não foi para questionar e nem enfrentar Jesus, a gente já falou isso aqui, né? Ela foi e chorou aos pés de Jesus. Ela foi para chorar com Jesus e ela chorou, né? E Jesus responde, imagine a cena, Jesus respondendo o choro de Maria com choro. Vai num sepultamento para você ver, quando a pessoa chora e vem te abraçar, a pessoa que perdeu alguém vem te abraçar. Muito possivelmente, se você for íntimo dessa pessoa, você vai chorar também. É ou não é? Então, imagina a cena, eles não se abraçaram, como normalmente a gente faz aqui. Ela se prostra aos pés de Jesus. Agora imagina Jesus em frente, né, em pé, ela abraçada aos seus pés, Jesus chorando e as lágrimas de Jesus pingando nela. Essa é a parada desse texto. Entendeu, Flávio? Jesus, A indignação é pela morte. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Ela sentiu ali a dor de Maria, né? E Jesus ele se envolve com o sofrimento do outro. Essa é a parada. Exatamente. Ele, é óbvio que ele está indignado com a questão da morte, que não era plano de Deus. Fechou. Mas aqui tem um movimento extremamente íntimo entre Maria e Jesus. Oi, Flávio. Jesus, Maria está junto com Jesus, provavelmente eles estão abraçados, vamos supor assim, né? Eles estão caminhando para o sepulcro, e aqui diz o texto, no 33, que os judeus também acompanhavam, né? Uhum. Também chorando lá, eu vi eles chorando, e também os judeus estavam chorando, e ali Jesus chora também. Só que é interessante, igual você está dizendo aí, pessoal, e está dizendo que é claro que Jesus não chora por causa da morte em si de Lázaro, porque Lázaro já estava na glória, então, né? Mas será que esse choro, eu estou abraçado à vida, né? Eu estou com a vida, Jesus é a eternidade, eu estou abraçado com a eternidade, mesmo assim eu ainda estou chorando com coisa que eu estou ainda em desespero, mesmo com a vida em mim, e Jesus vendo isso... Concordo. O mesmo Jesus que acabou de falar, eu sou a ressurreição e a vida, é esse que está chorando. Olha que loucura. O mesmo que chora, mas não pelo sentimento, aquele sentimento sensível que nós temos, mas o sentimento, pode ser o sentimento de que eu estou aqui, a vida está aqui, e ela está achando que ainda está perdida. Será que não pode se ligar nisso? É porque aí eu acredito que não, e na verdade o texto não traz esse apontamento, não. O apontamento que o texto está trazendo é que Jesus se importa com o sentimento. É um consolo de Jesus. É importante a frase que você falou aí, ó, tipo assim, eu tô aqui. Mas não nessa entoação de de discriminando Maria. Poxa, eu sou a ressurreição e a vida, você está chorando por quê? Vou chorar também. Não é isso, saca?
Porque Jesus é humano Essa também, né? indignação, volta a falar, essa indignação ele teve mesmo. Essa indignação ele teve mesmo. Por causa da morte. E eu acredito que ele, poxa, E por isso que ele não veio, era né, não era para ter morte. Olha o que o pecado fez. Oi? por isso que ele veio. Ele veio exatamente por isso. Né, para trazer É. essa ressurreição, né? Trazer essa vida para Aham. os mortos, né? Mas Jesus não não ressuscitou todos os mortos, né? Ele veio, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não veio para ressuscitar todos os mortos, né? Então, ó, eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento aqui. Então, Maria não foi afrontar Jesus, e Jesus responde o choro de Maria com choro. E aí, Flávio, eu até entendo você falar assim, tipo, Jesus ter sentimento e tal. Mas tem, Jesus era homem. Sim ou não? Ou Jesus era o carrancudo, assim, não me toque. Não, Jesus abraçava. Jesus ria, comia. Ele era chamado de beberrão, de comilão. Jesus era Deus, mas ele estava ali 100% homem também, né? Então, se ele sentia raiva, ele poderia sentir tristeza também, né? Não é? Se ele sentia em um certo momento indignado, que era um sentimento legítimo dele, ele poderia sentir um sentimento de tristeza também. Aquele Jesus que entrou no templo lá expulsando todo mundo, virando a mesa lá. Agora ele já está aqui agora comovido com o sofrimento de uma, Uhum. Mas eu acho que pessoa que era... o versículo que o Flávio citou, eu acho que encaixa muito bem aqui nessa dinâmica do texto, né? Por isso que o texto é escrito dessa forma. Ele que é a ressurreição e a vida é o mesmo que está perto quando você está chorando, saca? Olha que legal. Quando se fala eu sou a ressurreição e a vida, parece que dá uma distância assim e tal. Mas é o mesmo que está perto, velho. Só que Marta, ela não entendeu isso, porque no momento que Jesus falou, tira a pedra, ele falou, mas já cheira mal. Exatamente. Ela Não faz ela não isso tinha não. entendido. Exatamente. É isso aí. O que a gente tem que entender aqui que é um encontro poderoso aqui. E perceba, ó, Entendeu, mas Marta não. exato. Deu um flash aí sua internet, Júnior, mas deu para ouvir. Fala assim, Maria entendeu, Marta não entendeu não. Sim, sim, uhum. E aqui, nesse encontro com Maria, há um encontro de lágrimas. É um encontro que não precisa de diálogo, sabe? Sem palavras aqui. É um encontro que um chora e o outro chora. Porque o ambiente é de dor. Jesus não falou nada, ele só chorou. Sim ou não? Com Maria, ele só chorou. Então, há um desabafo com Maria aqui, e ele chora. E a gente pode, a partir daqui, trazer muitos apontamentos, porque a pergunta é, por que ele chora? Está chorando porque está doendo nele. Porque dói em Maria, mas dói também nele. Olha que Jesus está tão perto, gente. Jesus não é um Deus distante, não. Jesus é um Deus que está do seu lado. E quando você está chorando, ele percebe a sua dor. Ele se comove junto com você. Essa é uma ideia extremamente libertadora, gente. Sim ou não? Eu sei que o texto é outro, pastor, mas eu me lembrei daquela questão quando ele chora sobre Jerusalém. Uhum. Jerusalém, Jerusalém, tu queimaste os profetas. Tantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos, lá vai, e tu não quiseste. A Jesus chorando de novo. Tu não sabe o mal que está por vir sobre vocês. Quer dizer, um sentimento realmente de tristeza pela situação. Uhum. Exatamente. Então, perceba que essa proximidade que Jesus tem de nós
e eu nem falei a gente que tem de Jesus, né? Jesus tem de nós, precisa fazer com que a nossa confiança nele seja realmente tremenda, grande. Que se eu perceber que ele está do meu lado 10 centímetros ou um pouquinho, quer dizer que ele está do meu lado para sempre. Se ele me ama só um pouquinho, ele vai me amar para sempre. Porque é assim. Amém? Esse texto é o texto para você falar que Jesus se importa com a pessoa, se importa com a dor. E aí você pode ouvir assim, você que é pastor, está numa igreja, pode ouvir assim, onde que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Onde que Deus estava quando eu passei por isso, quando eu perdi alguém, quando aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a família? Onde que Deus estava? Estava do seu lado, sofrendo junto com você. Essa é a resposta. No mesmo lugar onde perdeu o filho dele, né? Exato. Gente, isso não é libertador ou não? Poxa. E muitas pessoas na igreja, assim, né, numa situação assim, será que Deus não importa comigo? Né? Não está vendo esse meu sofrimento, né? Que às vezes não é a perca de um ente querido, mas né, é um desespero ali, falta de emprego, que tem filhos, né? E o pai está ali caçando emprego para poder levar alimento para casa. Então, há muito desespero também e tem esse pensamento, né? Será que Deus ele Exato. não se importa, né? Exato. E ele se importa. E ele veio para consolar. Olha só, presta atenção. As lágrimas de Jesus pingando na cabeça de Maria é o consolo, gente. Eu sempre falo assim, teve um amigo meu que me ligou 3 horas da manhã para avisar que a mãe dele tinha morrido, né? Estava no hospital com ela, tá? Ele falou assim, cara, como você é meu melhor amigo, tal, te considero, tal, tô te ligando, você é a primeira pessoa a saber, tal. 3 horas da manhã, eu com sono, tal. E pelo telefone eu consolei ele, fui dormir, no outro dia encontrei com ele, fui no cemitério, né? Dei um abraço nele, nos despedimos e à noite eu estava lá em casa, no sofá da minha casa, assistindo futebol. A gente não sabe consolar, não, gente. A gente consola da nossa maneira. É ou não é? Quem É consola mesmo é verdade. Jesus, é o Espírito Santo. Ele chora a nossa dor. Se você não está disposto a chorar a mesma dor da pessoa, você não consolou ela. E até porque as palavras que a gente vai dizer tem que ter a atuação do Espírito Santo para Exato, ter a ponte, né? exato. E você Uhum. vê ali a diferença do choro de Jesus também para o choro dos judeus, Sim. que os judeus também estavam Ah, chorando, mas Maria não sentiu o conforto, né, que Jesus ofereceu, né? uhum. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho que o Flávio tocou nesse assunto também, dos judeus estavam chorando. Naquele tempo era normal ter pessoas meio que contratadas para chorar, né? Vocês já ouviram isso, né? Para chorar Carpedista, né? Hã? Carpedista, né? O nome, né? Eu não sei como é que é o nome, mas Mas parece tinha que essas é pessoas pessoas que direcionadas. recebem para chorar. É, Já ouvi esse nome. Lá em Isaías eu vi essa notícia, eu não sei aonde, mas já aham, vi esse comentário. exatamente. Que Então, sentido, né, pastor? Que vai receber dinheiro para chorar. E o sentimento é assim, é? estou falando, a gente não sabe consolar. É Jesus que sabe. Imagine as lágrimas de Jesus pingando. Esse é o verdadeiro consolo. Esse é o verdadeiro consolo. Né? Jesus é aquele que veio para consolar mesmo, né? E Gostei dessa colocação aí, a diferença do choro, é. ah, No primeiro ponto, ele fala da esperança, né, em meio às dores, e nesse segundo ponto, ele pode ser o consolo, é saber que Jesus está perto, chorando com você no momento mais exato. difícil, perca, o que seja, né? Aí a gente pode Uhum. E Jesus ir é o consolo daquele que chora a nossa dor. Ó. Consolo daquele que se importa com a gente. Sejam criativos aí.
A gente é acostumado às vezes, algumas pregações, a gente fala, a gente prega ironicamente que as pessoas têm que arrepender, têm que, se não aceitar Jesus, não sei o quê. Às vezes eu escuto algumas pregações assim, a gente esquece que o Jesus que ele tá doido para abraçar a pessoa, a gente deixa de pregar o amor, né? É verdade. A E a gente é gente meio quer meter o metódico, né? sarrafo. Cheio da teologia, né? Todo métodos e tal. Exatamente, Flávio. E esquece desse Jesus que está aqui do nosso lado. Velho. Exatamente. É isso aí. Deu para dar uma pincelada aí? Deu, foi bom. Essa parte aqui eu gostei. E a diferença do choro foi que me impressionou mais ainda, né? É. Uns E choram aí? porque tem fome, outro porque falta de apanhar, né? Hã? Uns choram porque tem fome, outros porque não apanha, né? É. E aí você tem o 37, né? Que a gente deixou ele em terceiro, no terceiro ponto. Eu acho que a gente pode até esticar um pouquinho, mas vou parar no 37 para a gente ver, e aí vocês avaliam. 37, mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia ter evitado que esse homem morresse? Presta atenção nessa pergunta, gente. Essa pergunta ela vai nos dizer muita coisa. Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? A primeira pergunta é, deixa eu ler a pergunta para eu fazer pergunta para vocês. Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia ter evitado que esse homem morresse? A minha primeira pergunta é, Jesus podia ter evitado que esse homem morresse? Quando? Acredito que sim. Sim? Eu acredito que Quando, sim. lá no início do capítulo, quando João Marcos chegou e deu a notícia, de lá mesmo, em torno de 3 quilômetros, ou 13 quilômetros, né? Jesus não poderia ter dado uma ordem para curar Assim, Lázaro? assim como foi com o Jairo, né? A filha de Jairo. Exato. Não poderia? Poderia, né? Então, Jesus ele é poderoso para isso. Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Uma outra pergunta. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é profundo, hein? Abrir os olhos, ou melhor, curar o cego e ressuscitar Lázaro, está tudo na mesma balança, de uma certa forma. Isso implica em quê? O que implica Jesus ressuscitar Lázaro? Um apontamento do Messias, né? Que ele tinha que ressuscitar mortos também, né? Ele não ressuscitou todos os mortos, né? Mas tinha que ter esse milagre também, não era? Não, Leprosos, cegos e mortos. Não? não. Os fariseus, eles tinham misticamente uma doutrina que eles falaram que o Messias faria três milagres. Só o Messias faria 3 milagres, que era abrir o cego de nascença, curar um coxo, curar um Leprosos, né? leproso, né? E o terceiro é fazer com que o mudo falasse, o mudo de nascença falasse. Mas isso é o misticismo dos fariseus. Mas o que implicaria Jesus curar? Essa é a pergunta que eu vou responder ela. Mas segura aí. Escreva aí essa pergunta, vocês precisam responder. O que implica Jesus curar?
uma confirmação do poder soberano de Deus? Sim, mas é muito maior ainda do que isso. O poder sobre a morte, né? Não? Mas curar um cego não é poder sobre a morte. É um Deixa eu Deus ver. Ele quer fazer. operar um milagre maior, né, pastor? Eu vejo por Ah, eu aí estou falando também. de um milagre normal. O que implica Jesus curar o cego? O que implica Jesus ressuscitar alguém? O que implica Jesus, por exemplo? Glorificar o próprio Criador, né? O próprio Deus, né? Como é que é? Glorificar a Deus, né? O Também. Criador. Mas o apontamento aqui abra sua Bíblia em Isaías 53, 4. Quem abriu, lê para mim. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, Não é e isso, porque eu não. te amo. Não. Isaías 40 e quanto? 53, 4. 4. Ah, perdão. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós consideramos aflitos, feridos por Deus e oprimidos. Tá bom. Pegaram aí? Sim. Pegaram ou não? Levar sobre ele as nossas enfermidades. Então, direciona aí, Flávio, a partir dessa sua frase. É que Jesus, ele curou porque ele carregou, né? No sentido assim, quando ele cura, é como se ele estivesse absorvendo o pecado, né? Ele carregando, puxando É isso aí. É isso do aí. homem. É isso aí. Fechou. O curar o cego, ou o curar sua dor de cabeça, ou curar sua dor na coluna, implica em levar Jesus para a cruz. Foi a nossa enfermidade que levou ele para a cruz. Então, Para perceba. glorificar em pé, né, galera? Vocês estão entendendo, gente? Para glorificar Como que é de pé. precioso? Perceba como que é precioso esse texto? A gente fica muito agarrado no Lázaro lá, né? Assim, no milagre em si, mas a gente não percebe essas nuances que estão no texto. Então, ressuscitar Lázaro implica levar Jesus para a cruz. Ou levar, não, enviar, mandar Jesus para a cruz. Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E depois Aquele que não curou o cego não poderia evitar que esse homem morresse? Poderia. Sim. E quando ele evita que esse homem morre, Jesus vai para a cruz por ele. E os judeus depois disso que aí que inflamou mais ainda para poder levar ele para a cruz mesmo, né? Exato, exatamente. Então perceba que Maria entendeu isso. É por isso que eu falei com o Júnior que eu tinha que puxar o texto em João 12, né? Porque em João 12 vai dizer, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, estava. Ofereceram um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, coisa mais top, mais cara, e eu não vou entrar aqui na questão de Judas, que vai falar outra coisa. Ela ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. Por que Maria entendeu? Porque ela foi aos pés de Jesus para chorar, foi consolada, e agora ela está aos pés de Jesus dando tudo para ele. Porque ela entendeu que ressuscitar Lázaro implicaria em levar Jesus à morte. Que texto top, hein, gente? E como Sim ou não? ele não ia estar mais ali fisicamente, ela entregou tudo, né?
Exato, exato. A despedida dele ali tendo essa ceia. Uhum, exatamente. Fazendo um paralelo, Pode falar, Rodrigo. no texto de Marcos 14, né? Justamente fala que ela se antecipou. Exato. Ela voltou no mesmo lugar que ela estava, nos pés de Jesus. Talvez uma boa pegada para finalizar, para concluir o texto, concluir a pregação, a ideia de estar aos pés de Jesus. Foi para chorar e agora para agradecer, para entregar tudo, porque ela entendeu que ele, Jesus, entregou tudo por ela. Ou se entregou, né, por ela. Porque ele vai à cruz, né, por cada um. Então, não é top esse texto, gente? Bom Então, demais. aqui é o lugar onde Maria levou toda a dor e todo o desespero, né, é o mesmo lugar que ela está ungindo agora, porque ela entendeu que curar o seu irmão, ressuscitar o seu irmão, meio que arrastaria Jesus para a cruz, né? Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. E onde aconteceu o choro e desespero, agora era um motivo de alegria, né? É um motivo de adoração ali agora, né? Ela está adorando, né? Dando tudo ali, né? É top demais. Né? Gratidão demais. Então, ela queria o irmão de volta, mas querer o irmão de volta iria implicar em perder Jesus. Obviamente que tem algumas teologias, né, por cima disso. Uma delas é que me parece que quando a gente vai orar para a pessoa curar, a gente tem que estar disposto a fazer o que o Flávio falou aí, ó, sugar isso para a gente, sabe? Porque Jesus curava sim. Então tem esses pastores aí meio tigela, que falam que está curando tudo aí, ó, e que nem se importa com a dor dos outros, né? Fala que está curando só para ter um marketing ou para sua igreja encher, né? Mas tá nem aí para os outros, tá nem aí pela dor dos outros. Uma das coisas é você, por exemplo, né? Hoje a gente pode ligar para a pessoa, né? Estou falando a coisa mais simples aqui, ó. Você ligar para a pessoa, sair desse ambiente de WhatsApp, saca? E ir consolar pessoas. Tá ligado o que eu tô falando? Obviamente que tem essa questão da pandemia e você tem algumas restrições, mas o que eu tô querendo dizer é que tem pastores que fazem todo o seu teatro sem se importar com a pessoa. E Jesus nunca foi assim, gente. Quando tá falando de Jesus que cura, é um Jesus que se envolve. O Jesus que cura é o Jesus que se envolve. E ele se envolve tanto que ele traz a pessoa de novo e restaura a sua saúde e ele vai para a cruz. A morte que era para ser para ele foi em Jesus. Tá ligado? E a gente tem volta aí de, eu tenho dom de cura, eu curo, chama aqui que eu sou curandeiro, eu sou pastor que cura, pastor das revelações cura, e não se envolve, não tem essa ideia de compadecer com a dor, sabe? E é totalmente diferente de Jesus aqui. Jesus, ele chorou a dor de Maria. E atender o pedido de Maria implicaria que ele fosse para a cruz. Às vezes a gente faz algumas orações e a gente não entende, né? Você já orou assim, Deus, Jesus cura minha dor de cabeça. E Jesus vai e cura. E essa dor de cabeça levou Jesus para a cruz. Olha, e você não volta para agradecer, velho. Você não volta para adorar a Deus, aquilo que ele fez na sua vida, né? Essa cura. Eu falei de uma simples dor de cabeça, mas pode ser de uma dor na coluna que você tem há anos e você já pediu e Deus atendeu, curou você e você passa batido, você não adora. Né? E por causa da sua dor da coluna, Jesus foi para a cruz.
Não é libertador esse texto, gente? Quando a gente entende assim, quando a gente entende dessa forma, parece que algumas coisas que são dessa terra, né, terrenos, elas perdem um pouco o valor, né? A gente começa a olhar mais a questão da cruz de uma forma diferente, né? Da entrega de Jesus na cruz de uma forma diferente. E a gente começa a enxergar um valor maior na vida, né? Aliás, Jesus é a ressurreição e a vida. Ok? Legal o texto? Ok, legal. Hein, Claudinei? Falando Pode aí falar. e lendo aqui o texto de Marcos é tremendo justamente por isso, porque, olha só, no verso É no Marcos verso o 8, quê? 14, Marcos É, 14, verso 8. é o sinóptico dele? Ou Isso, não? É? isso, é. Sinóptico não, né? Porque o João não tem sinóptico, não é sinóptico. É a mesma Mas é o história. texto paralelo, né? É Isso, Marcos 14? isso. Vai do 9 ao 13. Aí no 8 diz assim, ó. Marcos Esta feita. 14? Isso. Ah, Verso 8. vai lá. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ah, exatamente. É justamente isso que você está Uhum, falando aí na questão mesmo assim da uhum. gente retribuir essa fidelidade de Deus. E até uma palavra Exatamente. mesmo que o pastor Jairo falou na aula dele, né? Na questão dessa fidelidade, que Deus espera que nós venhamos ser fiel a Ele também, né? Ser Uhum, recíproco essa fidelidade. uhum. E até mesmo essa mensagem, tu vê que ela primeiro está aos pés do Senhor, ouvindo a boa palavra que ninguém vai tomar dela. Depois ela demonstra sua humanidade, seu sentimento. Eu estou chorando porque meu irmão, É, mas e eu confio mesmo assim, nesse teu amor e tudo que eu tenho eu me derramo a seus pés. É top demais. cara, você fez uma pregação textual aí, deu certo, hein? Pegou os 3 momentos de Maria aos pés de Jesus. Muito bom. Primeiro ela ouvindo, né? Quando Marta vai questionar, manda ela. Segundo, ela chorando. E terceiro, ela agradecendo. É, show de bola. Deus é top demais. Amém, gente? Mais alguma coisa aí do texto? Amém. Tá com saudade desses momentos, hein? Perdi um pouquinho, porque a internet aqui caiu, mas amém, assim mesmo. Essa aplicação final aqui, a gente pode até usar como um apelo, pode ser assim, você crê que Jesus ele quer levar a sua enfermidade, ou quer, mais ou menos nesse sentido, né? Do 37, do terceiro ponto, né? E você É. crê que Jesus quer levar ou quer absorver, quer te dar vida novamente, né? Trazer, porque aqui é trazer a vida mesmo. Jesus quer trazer Uhum. vida, né? Não, Quem... o chamado é esse mesmo. Ele quer te dar, por isso que ele morreu na cruz, porque ele quer te dar a vida. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Foi por isso mesmo, a missão é ele. Ele absorveu a missão e ele cumpriu. Ele pode falar assim, missão dada é missão cumprida. Porque ele quer te dar a vida, por isso que ele morreu. Está certíssimo, essa é a aplicação mesmo. E aqui é a oração final, né? Levanta a sua mão e vem aqui para frente, nós orar para você. Aí, ó. Você quer a vida correta, a vida com ele? Com abundância. O primeiro passo foi dele, que é morrer na cruz. Agora o passo é seu. Fechou. Quer ressuscitar um dia para morar no céu? Exatamente. O Júnior até
sugeriu que a gente fizesse sexta também, né? Sei como é que vocês estão sexta-feira aí. Fizemos fazer um outro texto na sexta. Mas vamos ver se dá. Se der certo, até quarta-feira eu mando para vocês aí. Para vocês dariam sexta-feira? Ou fica complicado também? Para mim não dá, porque Para mim tem não dá. encontro de jovens. Sexta, vocês têm jovens aí, né? Mas coloca no grupo lá que talvez tenha mais gente aí que queira, entendeu? De qualquer forma, Pedro, eu tô gravando, sabe? Aí eu mando a gravação para você, caso você não apareça aí na sexta. Eu não vou mandar a gravação para todo mundo, viu, gente? Só para quem quer, tá? Só para quem quer estar junto. Eu Tá sei certo. que o Pedro Paulo, por exemplo, ele quer e talvez ele não vai poder sexta, mas eu sei que, por exemplo, ele está aqui, ele está querendo. Então, eu vou mandar para ele. Ok? Ok, eu quero sim. Beleza. Então, beleza, gente. Foi muito bom estar com vocês. Eu pedi um de vocês para orar aí. Gente, óbvio, mais uma vez, é só um esqueleto da pregação, viu? Busquem aí outras ilustrações para enriquecer o seu sermão aí. Irmão Claudinei, só para... Faltou aqui na minha Foi mal. internet aqui. O senhor estava usando a referência de João Marcos ter sido esse mensageiro, né? Isso. Essa referência está onde, irmão? No próprio texto, não? Deixa eu olhar aqui. Por que eu falei João Marcos? Eu não vi também essa parte, não. Não viu, não? De ser João Não, Marcos, senhor. sei não. Então, eu vou olhar direitinho e te falo, porque eu li isso em algum lugar. Será que foi no Carson? Vocês já viram, vocês leram o Carson? Não? Não. Eu já tinha lido em algum momento, há muitos anos atrás, que era João Marcos. Que não é, obviamente, que não é esse João aqui, né? Mas vamos ver o que o Carson está falando aqui. E no verso 3, E é fala que ele as fala, irmãs de né? Lázaro Hã? mandaram dizer a Jesus, mas não fala assim quem foi. Mas eu já li e ouvi falar muito que é João Marcos. Espera aí que a gente tira essa dúvida aqui, se é que dá para tirar, né? Qual é o texto mesmo? 11:3? É. 11:3. Vamos ver aqui no Carson. Vamos ver no grego se tem algum apontamento. Se eu não achar, eu vou achar em algum momento. 11:3, né? Não, sim. Alguém está buscando aí na internet? Em algum... Tô vendo aqui se eu encontro. No grego não está falando nada, não. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir um comentário aqui, sem ser o Carson aqui. Deixa eu ver. Comentário.
da série Cultura Bíblica. Deixa eu ver aqui, João. João 11, né? 13, 12, João 11. No Evangelho de Marcos, ele não está falando nada, não? Qual que é sua reflexão aí? É 14? É? Isso, 14. Mas no 14 só fala do ato de ungir, né? Ah, tá. Só depois, né? E na verdade, assim, foi mais curiosidade mesmo, porque eu não influenciar muito no texto, né? Não, eu Seria sei que mais não foi foi. curiosidade mesmo do que você estava falando, né? Mas eu já, como a gente já estudou esse texto, eu já li alguma coisa que é o João Marcos mesmo. Mas eu vou olhar direitinho aqui, e aí eu posto lá no grupo lá. Mas eu tenho quase certeza que é, quase certeza não, tenho certeza que é João Marcos, eu só não sei como provar isso para você agora. Mas eu olho direitinho nas referências e te mando. E mando no grupo. Beleza? Beleza, beleza. Alguém pode orar o pronobis para a gente?